pessoas lindas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a este vídeo, que é o segundo sobre o Simples Nacional. E vocês estavam aguardando, não é mesmo? Muito bem, porque o conteúdo é muito importante. Mas em primeiro lugar, quero me desculpar pela minha voz, estou um pouco gripada, né? E em segundo lugar, quero agradecer duas pessoas que sempre colaboram muito comigo aqui com os conteúdos no canal. São dois contadores, o Draulas e o Jonatas Aguiar, da Labor Contabilidade, aqui de Grupi mesmo, e que estão sempre por aí, a gente sempre se ajudando. Obrigado, parceiros! Hoje eu vou mostrar as tabelas do Simples Nacional e vou explicar como se encontra a alíquota efetiva para calcular o Simples Nacional no mês, certo? Mas para entender esse vídeo de hoje, é necessário ter visto o anterior, porque lá eu conceituei, eu mostrei as principais atividades, como se enquadrar no Simples Nacional, mostrei a legislação. Então, quem não viu o primeiro, clique aqui e assista, ok? Galera, para movimentar este canal eu preciso de 4.000 horas de exibição. Então, eu preciso de vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, porque a gente precisa alavancar o canal, ok? O Simples Nacional foi criado pela Lei Complementar número 123/06. E essa lei é uma lei bem corriqueira para quem trabalha com contabilidade, porque ela criou o MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o Simples Nacional. Então, no escritório de contabilidade, as empresas trabalham muito com empresas que são enquadradas no Simples. Então, é necessário estar compreendendo toda essa legislação. E aí, eu deixo os links aí embaixo para vocês acessarem, ler. Deixei uns material que eu encontrei no site do Simples Nacional, que são perguntas e respostas muito bacana, apostila de como excluir o Simples Nacional, como se enquadrar no Simples Nacional, tá tudo aí embaixo para vocês estudarem, ok? Então vamos lá ver esse conteúdo? Bora? Roda a vinheta! Quais são as atividades permitidas no Simples Nacional? Vocês podem perceber que sempre que eu coloco um título, eu sempre coloco a legislação para vocês se orientarem. Olha, as principais atividades: comércio em geral, está no anexo 1. Empresas, indústrias, fábricas, está no anexo 2. A parte industrial, né? Prestação de serviços, manutenção, agências de viagens, contabilidade, academias, laboratórios, medicina e odontologia, está no anexo 3. Prestação de serviços, auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, etc., está no anexo 4. Prestação de serviços, limpeza, vigilância, obras, construção, advocacia, está no anexo 5, certo? Vou mostrar esses anexos para vocês. Esta é a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Essa lei que eu digo para vocês que ela é muito corriqueira na vida do contador, certo? Ela institui o Estatuto Nacional da Microempresa, da empresa de pequeno porte, né? Então, aqui no artigo 12, que eu já... Artigo 12, que eu já falei, mencionei.
fica instituído o regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional, né? Então, aqui no artigo 12 está criando o Simples Nacional. Artigo 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos e contribuições. É aquilo que eu disse, uma guia só para todos esses impostos. Imposto de renda, IPI, CSLL, COFINS, PIS, CPP, ICMS, ISS, IOF. Então, estão todos elencados aqui no artigo 13. Uma única guia no mês para pagar todos esses impostos. Ok? Eu falei para vocês, então, das atividades que alcança o Simples Nacional, certo? Então, aqui no artigo 18 da Lei 123/6, né? Diz assim: o valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos anexos 1 a 5 desta lei complementar, sobre a base de cálculo de que trata o parágrafo 3º deste artigo, certo? Vamos então lá nas tabelas e nos anexos, lá no final da legislação, ó, que começou. Ó, o primeiro anexo é assim e já está revogado, né? E aqui, ó, anexo 1 da lei complementar, alíquotas e partilha do Simples Nacional para empresa comercial, para o comércio, né? Então, aqui vem a tabela e a partilha. Aqui já vem para a alíquota de partilha do Simples Nacional da indústria, né? Indústrias, fábricas, sempre está vindo a que foi revogada e a atualizada. Vou mostrar ela para vocês direto lá na Lei Complementar 155, que atualizou esses anexos. Ó, aqui. Alíquotas e partilha do Simples Nacional no comércio, percentual de repartição dos tributos. O que é isso aqui? É uma alíquota de 4%, depois de você aplicar a alíquota efetiva, aquele valor vai ser dirigido essa quantia para cada imposto. Vocês vão entender mais à frente. Então, alíquotas do Simples Nacional para o comércio, para a indústria, receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no parágrafo 5º, né, C do artigo 18. Então, a gente tem que estar indo lá nesse parágrafo 5º, C do artigo 18, para saber quais são as prestações de serviço. Toda legislação é assim, gente. Você vem aqui, vai lá, volta, é desse jeito. Então, para aprender, tem que ler. Então, aqui estão todas as tabelas, ó. Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no parágrafo 5º C, né? Cada parágrafo lá vai estar relacionando um tipo de serviço. Decorrentes da prestação de serviço relacionado no parágrafo 5º I do artigo 18, certo? Então, essas são as tabelas, ok? Mas eu vou mostrar para vocês hoje, se vocês podem perceber, todas têm os mesmos limites, certo? Todas têm os mesmos limites, só alteram as alíquotas. As alíquotas são diferenciadas, certo? Hoje nós vamos falar vou explicar como se faz o cálculo da alíquota efetiva para o comércio nacional, né? Porque não dá para explicar de todas.
a forma de achar, a fórmula de achar e a forma de encontrar o cálculo da alíquota efetiva é a mesma para todas as tabelas, certo? Então, eu ensinando uma, vocês saberão as outras. O importante é só verificar as alíquotas, os valores de deduções que são diferenciados, certo? Hoje, então, vamos falar dessas alíquotas e partilhas do Simples Nacional no comércio. Vamos lá? Olha, aquela tabela lá. Comércio em geral, né? Primeira faixa, até 180 mil, 4%. Segunda faixa, de 180 mil a 360 mil, 7,30%. E tem um valor a deduzir que a legislação te dá, né, de 5.940. E assim sucessivamente, até 4.800.000. Mas não é simples. Digamos que você venda até 180 mil, isso aqui é anual, certo? Mas você não vai pagar 4% de alíquota. Essa alíquota aqui chama alíquota nominal, é uma alíquota que vem na tabela dada pela legislação. Essa é uma dedução que vem dada pela legislação também na tabela. Mas não é esta alíquota direta que se faz para achar o valor do imposto. Temos que achar o valor fazendo vários cálculos e tem uma fórmula. Vamos lá. Esse aqui é o percentual de repartição dos tributos. Depois vocês vão entender quando a gente terminar os cálculos. Vocês perceberam os limites lá, né, de 4.800.000 para a EPP. Só que até 2018, cada estado tinha um limite, ou seja, sempre é 4.800.000, mas se as EPPs faturarem mais de 3.600.000, né, 3.601.000, elas já não pagarão o Simples Nacional da mesma forma. Elas vão pagar o DAS só dos impostos federais. E o ISS, que é municipal, vai pagar normal, e o ICMS, que é estadual, vai pagar como regime normal, certo? Então, se ela faturar até 3.600.000, elas vão pagar uma guia só, todos os impostos. Mas se ela ultrapassar R$1 desse valor, elas pagarão no DAS do Simples Nacional, como Simples Nacional, só os impostos federais. Os estaduais e municipais, que são ISS e ICMS, serão pagos como regime de apuração normal. Vocês vão ter que fazer toda uma apuração normal para pagar esses dois impostos em separados, ok? Ultrapassar o limite em início de atividade. Isso aqui trata-se de desenquadrar-se, né? A Lei Complementar 123/6, artigo 3º. Se a empresa optante pelo Simples Nacional ultrapassar o faturamento em menos de 20%, no caso da microempresa, 180 mil, né? Se a empresa optante ultrapassar o faturamento em menos de 20%, que é 360 mil, o limite máximo, então, como ela está em início de atividade, vocês têm que fazer proporcional, né? 360 mil dividido por 12, digamos que a empresa tenha 6 meses de operação, né? Proporcional. Então, dá 180 mil de limite, certo? Mas se ela vendeu até 216 mil, ela está saindo do limite do Simples Nacional. Vocês entenderam? Porque esse limite de 360 mil ele é proporcional aos meses de atividade,
certo? Se ela só tem 6 meses, o limite dela é 180 mil, entenderam? Mas ela pode vender até 20% a mais de 180, dá 216 mil, mas ela vai se desenquadrar no ano seguinte. Ela pode terminar aquele ano como Simples Nacional, mas ela desenquadra a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Entenderam? Agora, se ela ultrapassar em mais de 20%, o desenquadramento ocorre no mês seguinte da ultrapassagem. Está no parágrafo 10. Ou seja, se ela vendeu mais de 180 mil, mais de 216 mil, ela ultrapassou 20%. Ela ultrapassou o limite a mais de 20%. Então, ela já se desenquadra automaticamente no mês seguinte. Entenderam como é complicado, como é trabalhoso, sim, tem que se ficar atento para esses limites, certo? Então, vou explicar novamente. Ultrapassando o limite em início de atividade. Se a empresa optante pelo Simples Nacional, no caso das microempresas, o limite é 360 mil, mas como ela está em início de atividade, né, vai ser proporcional aos meses. Ela tem 6 meses de atividade, então proporcional vai dar um limite de 180 mil anual. Ela poderia vender 180 mil nesses 6 meses, mas ela vendeu 216 mil. Ela ultrapassou o limite em 20%. Ela vai desenquadrar do Simples Nacional no exercício seguinte, no 1º de janeiro do ano seguinte. Esse resto de ano, ela vai continuar como Simples Nacional. Mas se ela, até mesmo neste resto de ano que ainda falta, ela ultrapassar os 216 mil, que dá mais de 20%, né, do limite de 180, ela já vai desenquadrar imediatamente no mês seguinte, certo? E o pior de tudo, se você deixar ultrapassar mais de 20%, a data efeito da exclusão é retroativa à data de abertura do CNPJ, ou seja, tudo aqueles 6 meses, os 5 meses ou 4 meses que você pagou para trás, como Simples Nacional, vai ter que ser refeito como atividade normal. Vocês vão ter que pagar o imposto normal. E interessante é que só poderá solicitar enquadramento no ano subsequente ao que foi excluído. Ou seja, você vai ficar um ano excluído do Simples Nacional, só no mês de janeiro do ano seguinte é que vocês poderão solicitar novamente o enquadramento. Empresas enquadradas em exercício posterior ao início de atividade. Aquelas empresas que já estão, né, operando, são pequenas empresas, vende pouco e quer se enquadrar no Simples Nacional. Se a empresa optante pelo Simples Nacional ultrapassar o faturamento em menos de 20%, 360 vezes 20, como ela já tem mais de um ano, né, é todo o total. Ela pode ultrapassar até 432 mil, mas ela será desenquadrada no ano seguinte, certo? O limite ultrapassou 72 mil, até 20%, certo? Então, o desenquadramento a partir de janeiro do ano seguinte, ok? E se ela ultrapassar em mais de 20%, pode ser no mesmo ano, né? O desenquadramento ocorre no mês seguinte da ultrapassagem, parágrafo 9A. E o efeito a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%. Aqui ela não volta como a de início de atividade, que volta tudo a ser normal, né? Ela perde todo aquele período que ela estava como simples. Aqui não. Aqui ela vai ser desenquadrada no mês subsequente. E se desenquadrar por excesso de limite, poderá solicitar novamente no ano subsequente
ao que esteve excluído. Entenderam, né? Se você ultrapassar até 20%, você vai se desenquadrar no ano seguinte. Se você ultrapassar mais de 20%, você vai ser desenquadrado imediatamente. E você vai ficar aí um ano fora do Simples Nacional, só pode solicitar novamente no outro exercício em janeiro, ok? Se a exclusão do Simples Nacional ocorrer de ofício, que é por falta grave ou má-fé, assim, obstrução de fiscalização, algum lançamento feito propositadamente errado, né, e for provado, então ficará impedido de ingressar novamente no Simples Nacional de 3 a 10 anos. Prestem bem atenção, muito cuidado, né, com as suas ocorrências, com seus lançamentos fiscais, para não incorrer nesse exclusão de ofício. Em todos os casos, vocês podem recorrer à Secretaria da Fazenda, entrar com recurso, fazer defesas e aguardar o tempo de resposta deles, né? Aguardar a resposta deles. No caso, dependendo da motivação, impugnação da exclusão. Então, vocês vão fazer essa impugnação, né, da exclusão, vão alegar seus motivos, que não foi por falta grave, nem nada e tal, vai fazer a sua defesa. E aí vocês vão ter que aguardar a solução da Receita Federal. E essa solução, enquanto você estiver aguardando solução para todas essas medidas administrativas que você fizer em relação ao fisco, você tem que aguardar, mas você pode continuar pagando como DAS, mas se a resposta for negativa, vocês vão pagar tudo aquilo com juros e correção, entenderam? Então, assim, muita calma nessa hora de fazer uma operação indevida para não incorrer na exclusão, ok? Este regime tributário Simples Nacional tem suas tabelas atualizadas anualmente, fiquem atentos. Então, aquelas tabelas ali que eu mostrei para vocês, elas são sempre atualizadas. Então, todo ano, início de ano, vocês vão procurar tabelas atualizadas do Simples Nacional, né? E vão ver se foi modificada ou não. Como calcular o Simples Nacional se a sua empresa ainda não tem 12 meses de atividade? Aqui que eu quero dizer para vocês. Como é muito complicado explicar esse cálculo para vocês, hoje eu vou explicar só como calcular o Simples Nacional se a sua empresa ainda não tem 12 meses de atividade. Só aquelas empresas que estão começando agora, né, que ainda não tem um ano ainda de atividade, não tem 12 meses, como é que você vai calcular mês a mês o que pagar do Simples Nacional. E no próximo vídeo eu vou explicar como fazer isso nas empresas que já estão no Simples Nacional há muito tempo. Você pode se enquadrar no Simples Nacional assim que você abrir a empresa. Já faz logo o pedido à Receita para ser enquadrada no regime do Simples Nacional, na abertura da empresa. Então, isso aqui é uma fórmula para se calcular a alíquota efetiva. A alíquota efetiva usada para calcular o valor a pagar. Então, a alíquota efetiva é igual renda bruta total dos 12 últimos meses, vezes a alíquota, que é aquela alíquota que está lá na tabela, menos a parcela a deduzir, também está lá naquela tabela, dividido pelo RBT 12, né? A renda bruta total dos 12 meses. Aqui são as siglas: alíquota efetiva usada para calcular o valor a pagar,
RBT 12, receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Alíquota nominal constantes dos anexos 1 a 5 da Lei Complementar nº 123/2006, aqueles que eu mostrei. Parcela a deduzir, aquela constante do anexos 1 a 5 da Lei Complementar nº 123/2006. E RBA é Receita Bruta Anual, que é o ano vigente, o ano calendário que está se trabalhando. Ok? Então, essas são as siglas e a fórmula. Aqui está esta fórmula, né? Proporcional aos meses de faturamento, né? Cálculo do Simples Nacional. Digamos que essa empresa, ela teve início em 7 de 2022, certo? No mês 7. Então, a gente vai calcular aqui, ó, o primeiro mês. Está lá a explicação no artigo 23, parágrafo da Lei Complementar 123/06. Eu estou sempre dando a legislação para vocês irem comparar, ler e entender, né? Então, no primeiro mês, no mês 7, né? Início da atividade, o faturamento da empresa foi 13.520. Né? Você vendeu, então, lá na sua empresa 13.520 no mês 7, seu primeiro mês de trabalho. Então, o RBT 12 dos últimos 12 meses é 0, né? Porque você ainda não vendeu nada. Primeiro mês. Então, dividido por 1 vai dar 0. Vezes 12 vai dar 0. Então, você vai simplesmente, né? No primeiro mês de atividade, você vai pegar o valor que você faturou, né, das suas vendas, e você vai aplicar a primeira faixa lá das parcelas. Vamos lá ver as faixas? Ó, primeira faixa, até 180 mil. Então, você vendeu 13 mil e pouco, né? Então, você vai aplicar diretamente a alíquota de 4%. Neste mês, você vai pagar 4% sobre o Simples Nacional. Não tem nenhuma parcela a deduzir, ok? Na primeira faixa. Certo, então, 13.520 vezes o 4% que estava lá na tabela, dá igual a 540,80 centavos a recolher do Simples Nacional no primeiro mês. Entenderam? Como você não tem o RBT 12, né, que é a renda bruta acumulada nos 12 meses, você não tem, então é 0. Não tem como multiplicar, não tem como dividir por nada. Vai dividir e multiplicar tudo 0. Então, você vai estar sempre caindo na primeira faixa, 4%. Não tem parcela a deduzir. Você pega o valor do seu faturamento, vezes 4%, 540, e faz uma guia neste valor. No segundo mês, deixa eu ver se eu consigo levar aqui para você. Opa! No segundo mês, não. No segundo mês é assim mesmo. Foi o mês 8, né? Começou no mês 7. Mês 7 você pagou 540. No mês 8, o faturamento foi R$ 56.380. Desculpem aí, pessoal. No mês 8, então, no segundo mês, você faturou R$ 56.380. Então, a renda bruta do seu período, do ano calendário, né, é os 56 mais os 13. A gente vai colocando eles aqui de lado, né, somando um mais outro. Então, você pega a renda bruta dos dois últimos 12 meses, que foi 13.520, porque você vendeu só 13.520. Percebe que o valor desse mês não vai entrar para o cálculo, certo? A renda bruta dos últimos 12 meses passados, certo? O mês atual nunca conta, não faz parte do cálculo. Então, você faturou 56.380. O RBT 12, renda bruta
total dos 12 últimos meses foi 13.520, que foi este que você vendeu no mês anterior, no mês 7, né? Então, somei as duas, deixei aqui de ladinho. Então, RBT12, 13.520 dividido por 1. Por que dividido por 1? Porque foi um mês, né? É proporcional aos meses de faturamento, ó. A renda bruta total dos últimos 12 meses, né, vezes a alíquota, é proporcional aos meses proporcional. Então, a últimos 12 meses, 13.520 dividido por 1. Deu, então, 13.520 vezes 12 igual a 162,40, né? Então, ainda está na primeira faixa. Você vai, então, voltar lá nas faixas lá para você verificar. Né? Vamos ver primeiro, foram 162 mil que deu, né? Então, 162 mil ainda está na primeira faixa. Ainda você vai usar essa alíquota de 4% e não tem parcela a deduzir. Segundo mês, né? Então, você vai pegar o valor do seu faturamento, 56.380, ainda vai fazer vezes 4%, que vai dar 2.255,20 a recolher no segundo mês, ok? Todos os dois deram na primeira faixa, não tem valor a deduzir. Então, vai dar sempre o 4%. Você vai sempre usar os 4% nos 2 primeiros meses. Porque você vendeu pouco aqui. Se fosse mais, ultrapassar, se fosse para a segunda faixa, seria diferente. Né? Mas ainda ficou na primeira faixa. No terceiro mês, foi no mês 9, né? A empresa iniciou no mês 7, mês 8, mês 9. Esse é o terceiro mês. Faturamento foi 28.940. Então, 28.940 você faturou no mês 9. Você precisa saber qual o imposto que você vai pagar do Simples Nacional no mês 9. Aqui deu o RBA, que é a renda do ano, o calendário 69.900, né? Mais 28 deu 98.840. Vai deixando isso aqui de ladinho. Então, você faturou 28.940. Mas a renda bruta dos últimos 12 meses deu 69.900, porque agora você já junta dois valores, não é? Porque o mês que você está calculando não entra, mas o primeiro e o segundo mês você já inclui 13.520 mais 56.380, deu 69.900, não foi que nós somamos? Então, a renda bruta total dos últimos 12 meses deu 69.900, dividido por 2 meses. Nunca vocês podem prestar atenção. O mês do faturamento não está fazendo parte do cálculo da alíquota efetiva no mês a pagar, certo? Então, 69.900 dividido por 2 dá 34.950 vezes 12. RBT 12 deu 419.400, né? 34.950 vezes 12 deu 419.400. Então, aqui já veio para a terceira faixa. E vamos olhar, olha, 419.400. Vocês entenderam direitinho? Você faturou 28.940, né? A sua receita bruta dos últimos 12 meses foram 2 meses, né? Porque o terceiro mês não entra. Deu 69 mil, que foi dividido pelos 2 meses, deu 34, vezes 12, para você saber a média. A média deu 419.400. Então, vamos olhar. Já veio para a terceira faixa.
Ó, a terceira faixa, de 360.001 a 720.000. Nós deu 400 e alguma coisa, não foi? Então, a alíquota nominal que a lei nos dá é 9,50. E a parcela do deduzir 13.860. Faixa 3, terceira faixa, 360 a 720. Ó, então, deu 419, né? Então, deu entre aqueles dois valores. Terceira faixa. Então, 419, que é a renda, é a média, né? É a média dos últimos meses, vezes 9,50, que é aquela alíquota nominal que vem na tabela, igual a 39.843, certo? Então, lá na tabela diz que você tem uma parcela de 13.860 a deduzir, você deduziu. Não, isso aqui é menos, né? 39.000, os 9,50 dos 419 deu 39.000, menos 3.860. Deu 25.983, um menos o outro, né? Então, agora você vai pegar o 25.983 dividido por 419 para você achar a alíquota efetiva, né? Esse é o valor que sobrou. Você vai dividir pelo 419.400, vai dar 0,069, uma dízima bem grande. E segundo os meus parceiros, é interessante vocês fazerem deixarem essas casas desse jeito aqui mesmo, para fazer na calculadora, para não ter problemas, né? Eu acredito que 4 algarismos já dão essa dízima, mas que deu 0,0695278969. Aí você vai vezes 100, né? Isso vezes 100 vai dar uma alíquota de 6,19,52,78,96,9%. Esta é a alíquota efetiva. Esta é a alíquota que você vai aplicar aos 28.000 que você vendeu. Entendeu? Ó, 28.000 vezes 695,27 igual a 1.792/91 a recolher no terceiro mês. Perceberam a complexidade? É complexo, né? Mas seguindo os passos direitinho aqui, lendo a legislação, vocês vão conseguir. Então vamos ao cálculo do quarto mês, que foi mês 10 de 2022. Você faturou 25.830. Então, a sua renda bruta do ano calendário era 98.840, ela subiu para 124.670, né? Incluiu 25.000. Deixa ela aqui quietinha. A sua renda bruta total dos últimos 12 meses é 98.840, são os 3 meses, né? O primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês, porque o valor do quarto mês não entra para o cálculo, né? É dos últimos outros meses, entenderam? Então, 98.840 dividido por 3 igual a 32.946,66 vezes 12, igual uma renda bruta dos 12 meses de 395.359,99, que vai cair de novo lá naquela terceira faixa, né, que é de 360 a 700 e alguma coisa. Vamos lá ver? Terceira faixa, de 360 a 720. A alíquota nominal 9,50 e o valor a deduzir 13.860. Então, 395, que é a sua renda bruta total, né? Vamos achar a alíquota efetiva. Renda bruta total vezes 9,50%, dá 37.559,19. Lá na tabela, diz que você tem uma parcela a deduzir de 13.860. Então, sobra 23.699.
Então, a alíquota efetiva é esses 29.699 vezes 100 dividido por 395,359. Vai dar uma alíquota efetiva de 5,99,43,34. Né? Então, você vai pegar o seu faturamento do mês, você faturou 25.830, vezes essa alíquota efetiva que você encontrou, que não é a mesma que está lá na tabela, né? É uma alíquota efetiva, essa aqui é a alíquota nominal. A alíquota efetiva de 5,99,43,34 vezes 25.830 vai dar a recolher 1.548,33, certo? No quarto mês você recolhe isto. Lembrando que o faturamento do mês que você está calculando a alíquota efetiva não entra para os cálculos, só na hora de você já aplicar a alíquota efetiva que você já encontrou, para você saber qual é o imposto a recolher. E assim sucessivamente até chegar ao 13º mês, que aí você já tem os 12 últimos meses para trás completos, né? Todos os meses teve faturamento, entendeu? É muito complexo esses cálculos, mas no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o cálculo para as empresas que já estão no Simples há mais tempo. Então a gente pode dar uma repassada nesses aqui e vocês vão entender melhor também. Mas é importante vocês analisar cálculo por cálculo, vai lá na legislação, olha, né? Na dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Não se preocupe, vocês vão aprender. Até mais! Então, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Perceberam tanto que é importante saber calcular o Simples Nacional? É muito importante esse conteúdo de hoje. Vejam, revejam, deixem aí nos comentários perguntas que vocês não entenderem que eu possa ajudar, ok? E leiam o material que está linkado abaixo, ok? Então, por hoje é só, mas deixem o like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!